Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das ITUs. E o que significa ITU, professora? Significa infecção do trato urinário. E essa infecção ela pode apresentar de diversas formas que eu vou apresentar a vocês, tá? Primeiramente, para que se ocorra um processo infeccioso, vamos lembrar, né? Precisamos aí de um agente infeccioso. Ou seja, para que tenhamos ali um processo infeccioso, precisamos de um agente infeccioso, que pode ser um vírus, um fungo, uma bactéria ou um protozoário, que causará a infecção de urina, mais comumente causada aí por bactérias, tá? E essas infecções no trato urinário, que tanto podem acometer ao rim, como a pielonefrite, como podem acometer a bexiga, a cistite, ou como os ureteres, a uretrite. Então, nós vamos falar do que acarreta ao paciente a presença desses agentes infecciosos, comumente as bactérias, tá? Então, o que nós sabemos, gente? O trato urinário, ele é resistente aí a bactérias, né? A sua presença. São bactérias que fazem parte do seu trato e que não causam nenhum dano ao hospedeiro, né? Ao indivíduo que vai abrigar esse agente infeccioso. Uma vez que bactérias patogênicas, ou seja, bactérias ou agentes infecciosos que causam doenças, vão abrigar a essas estruturas, né, do trato urinário, o paciente vai desencadear uma série de respostas à sua presença. Isso a gente tem que voltar em algumas aulas e lembrar o que acontece dentro de um processo infeccioso. Quando nós temos aí uma bactéria em alguma parte do nosso organismo, o nosso cérebro e nossas células de defesa detectam a presença desse invasor e vão criar uma série de defesas para nos defender, né? Uma delas é a temperatura, aumento da temperatura. Então, esse paciente com uma infecção no trato urinário, em quaisquer dessas estruturas, vai apresentar febre. Por que ele apresenta febre? Teoricamente, as bactérias, vírus e fungos não resistiriam a altas temperaturas. Então, isso é uma tentativa do organismo de destruir esses agentes infecciosos. Então, é comum o paciente apresentar febre e a presença desses agentes infecciosos, febre, dor local, cansaço, vômitos, diarreia, fadiga, em decorrência da presença desse agente causador da doença, tá? Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu coloquei aqui alguns slides. Falamos aqui da pielonefrite, né? Ou seja, a inflamação da estrutura renal. Essa inflamação, ela vai acontecer, o que vai acontecer com o rim? Na sua cavidade, no seu interior, teremos a presença de como se fossem abscessos, e esses abscessos causarão muita dor, né, ao paciente, e consecutivamente a excreção, a eliminação da urina ficará prejudicada, e esse paciente pode ter aí muitas complicações em decorrência desse processo infeccioso, dessa não liberação aí da urina, tá? Então, a pielonefrite é a inflamação dos rins. Então, todas essas inflamações, elas compõem a inflamação do trato urinário, porque o que vai diferenciá-las, qual estrutura que irá acometer, tá? Aí temos também a inflamação da uretra. Pessoal, a uretra é como se fosse um caminho, né, pelo qual a urina vai percorrer até chegar na bexiga. E uma vez que essa estrutura é devidamente infeccionada, uma vez também que essa eliminação ficará também prejudicada e o paciente vai sentir muita dor em decorrência da presença do agente infeccioso nessa estrutura, na uretra, tá? E temos também a cistite. A cistite é a inflamação da bexiga que ocorrerá em decorrência da presença desses agentes infecciosos. Então, pessoal, como eu disse a vocês, o organismo vai desencadear uma série de respostas, dentre elas também o aumento das nossas células de defesa. Elas reconhecerão a presença desse invasor e vão duplicar, triplicar o seu número, o que a partir daí acontecerão diversas tentativas de destruir esse agente infeccioso, dentre elas o processo da fagocitose, em que as nossas células de defesa farão com que essa bactéria seja destruída através do processo do englobamento, né? Então, nós temos aqui uma bactéria, as nossas células de defesa vão tentar destruir através desse processo do englobamento, chamado de fagocitose, que muitas vezes não somente por esse tipo de ação do nosso sistema de defesa será necessário, será eficaz, sendo assim esse paciente necessitará de um acompanhamento medicamentoso através do antibiótico, né, para que essas bactérias elas possam ser removidas do organismo do hospedeiro,
o antibiótico e os analgésicos, porque o paciente ele sente muita dor nessa região pelo processo da infecção. Lembrando que nós temos aí algumas gravidades, né, algumas probabilidades. E quais são essas probabilidades? Há aí uma grande probabilidade, se essa infecção não devidamente tratada, há uma probabilidade da bactéria sair ali do seu ponto focal e através da corrente sanguínea se espalhar a demais órgãos e a demais tecidos. E a partir dali nós teremos uma infecção generalizada e a partir dali nós teremos o quê? Nós teremos um quadro de choque séptico, que a gente já estudou e que nós sabemos quais gravidades, né, o que acontece de fato no organismo e que pode levar o paciente de fato a óbito de modo muito rápido, uma vez que essa bactéria que se encontra em uma dessas estruturas do trato urinário, elas não forem devidamente extintas do organismo do hospedeiro. Por que as pessoas elas têm infecção urinária? São diversos motivos. As infecções do trato urinário, elas podem acontecer através de contaminação pelo ato sexual, tá? Então, as bactérias presentes no trato urinário do homem podem ser transmitidas à mulher e vice-versa, assim como um pouco consumo hídrico, uma vez que as bactérias presentes aí em uma dessas estruturas não são devidamente expelidas pela urina, elas ficam acumuladas nessas estruturas. Então, baixa ingesta hídrica, através da relação sexual, as gestantes, por conta de toda a alteração, né, do seu organismo, da sua anatomia. Então, isso também pode ser um dos fatores desencadeantes. As pessoas com mais idade. As pessoas com mais idade, nós sabemos o quanto é difícil, de fato, realizarmos uma ingesta hídrica necessária. Então, essas pessoas, elas consomem o líquido num volume muito baixo. Obviamente, excretarão um volume muito baixo e possíveis bactérias ficarão ali a acumular essas estruturas. Falamos também dos pacientes idosos, pacientes acamados que fazem o uso de fraldas plásticas, né? Essas fraldas aí, elas se tornam um verdadeiro meio de colônia dessas bactérias, né? Onde haverá a aglomeração desses agentes infecciosos. Podemos falar também dos absorventes internos. Os absorventes internos, eles são mais invasivos, né? E podem fazer com que haja ali a proliferação de agentes infecciosos, tá? Então, eu deixei aqui um material hábil para vocês. Olha só, as infecções do trato urinário são causadas pela presença de micro-organismos patogênicos. Porque eu havia dito a vocês que nós temos uma flora bacteriana que trabalha aí ao nosso favor, que servem como uma barreira de proteção. E nós temos uma flora bacteriana considerável no trato urinário. Porém, o que irá causar de fato essas infecções do trato urinário são os considerados agentes infecciosos, ou as bactérias, ou os micro-organismos patogênicos, que são estes que são capazes de trazer doenças, tá? Muitas vezes, gente, esse quadro, ele é um pouco, em alguns momentos ele pode ser assintomático ou sintomático. O que depende são as características do hospedeiro. O hospedeiro é o homem ou a mulher que vai abrigar o agente infeccioso, tais como idade, a existência de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, tá? Como anemia. Então, todas essas condições irão favorecer para que, de fato, o paciente apresente sinais ou sintomas, ou seja, uma fase mais assintomática. Por mais que ela abrigue a bactéria, em alguns momentos a doença não vai apresentar sinais e sintomas, em outros casos apresentará. Tudo vai depender de caso, no caso aqui, do hospedeiro. E também temos aí a prostatite, que é a inflamação da próstata no homem, também que é uma das apresentações aí da infecção urinária. Infecção urinária na gravidez. A frequência da infecção urinária em gestante é aproximadamente a mesma que em mulheres não grávidas, tá? No entanto, é mais comum durante a gravidez. A bacteriúria assintomática, ou seja, quando são detectadas bactérias no exame de urina sem que as gestantes apresentem sintomas, então chamamos de bacteriúria, quando a pessoa apresenta ali, a gestante apresenta a presença do agente infeccioso, porém não há a manifestação, tá? Nas gestantes, os sintomas: dor embaixo do ventre, dor para urinar, tá? Então, pessoal, quais são os cuidados de enfermagem que nós precisamos ter aí com estes pacientes? Primeiramente, a ingesta hídrica. Uma vez que essa pessoa fará um consumo hídrico satisfatório,
obviamente ela limpará, ela excretará do seu trato urinário possíveis bactérias, né, através da diurese, e isso favorecerá ali a não permanência desses agentes infecciosos. Então, falamos de reforço da ingesta hídrica, avaliação e monitoramento ali dos sinais vitais, porque uma vez que se tem uma bactéria no organismo, o seu sistema imunológico, o seu cérebro vai reconhecer a presença e vai desencadear uma série de fatores para combatê-la. Dentre elas, o aumento da pressão arterial pode surgir em alguns casos. Então, faremos aí o controle minucioso dos sinais vitais desse paciente. Ofertaremos dietas leves, auxiliaremos o paciente nas suas atividades de vida diária, observaremos toda e qualquer alteração do seu estado geral. Obviamente, administraremos as medicações prescritas pelo médico, tais quais antibióticos e analgésicos, a fim de melhorar o desconforto, e antibióticos para, de fato, removermos o agente causador desta doença, tá? Pessoal, falamos aqui também da menopausa. Por que a menopausa ela aumenta aí os índices de infecções urinárias? Justamente porque na menopausa, alguns hormônios importantes já não são liberados, e isso fazem também com que a proliferação de bactéria nesses órgãos que fazem parte do trato urinário aumente aí consideravelmente, tá bom? Baixa imunidade, obviamente. Uma pessoa que tem baixa imunidade, as suas células de defesa demorarão mais a reconhecer a presença do invasor, e a partir dali há uma probabilidade maior de infecções do trato urinário. Os catéteres, gente, os catéteres que são utilizados ali para facilitarmos a diurese do paciente não deixam de ser um corpo estranho, né? Uma porta de entrada para infecções. Então, pacientes que fazem uso de sondas e catéteres, obviamente eles têm uma propensão maior a infecções do trato urinário. Vamos falar dos sintomas? Os sintomas: ardência forte ao urinar, forte necessidade de urinar, mesmo que a pessoa acabe de fazer xixi, mesmo que ela acabe de urinar, ela ainda tem uma vontade muito forte de urinar. Urina acompanhado de sangue, né, chamamos de hematúria. Urina com odor forte, urina com um volume baixo, a urina espumosa também podem ser, dor pélvica também são uns dos sinais da infecção de urina. Comumente, gente, a infecção do trato urinário, ela tem um prognóstico, né? Ou seja, o diagnóstico futuro é bem positivo, tendo em vista que em algumas mulheres esse quadro meio que se cronifica, e quase sempre elas apresentam esse quadro, e a partir dali temos uma dificuldade maior. Mas desde que o paciente faça o acompanhamento direito, realize os devidos exames de urina, que detectarão qual é a bactéria, qual é o agente infeccioso em específico causador da patologia, e a partir dali são administrados antibióticos corretos, a ingesta hídrica ela é reforçada, e esses cuidados, a tendência é que o paciente ele tenha uma evolução satisfatória. Uma vez que esse agente infeccioso ele não consegue ser removido, a infecção se prolifera, nós temos aí uma grande possibilidade, principalmente em pessoas idosas, onde sua imunidade é mais baixa, nós temos aí a possibilidade que ocorra a infecção generalizada, que já caminha para o choque séptico, tá? Então, pessoal, os cuidados de enfermagem são esses que nós temos de ter: ingesta hídrica, sinais vitais, promover um ambiente calmo ao paciente, administrar as medicações conforme prescrição médica e nos atentarmos, porque de fato o agente infeccioso muitas vezes pode sair ali do seu ponto focal e a partir dali desencadear algum outro processo infeccioso, e a partir dali teremos uma complicação muito maior, tá? Alimentos leves, ingesta hídrica, sinais vitais, promover um ambiente calmo ao paciente e observar toda e qualquer alteração do seu estado clínico é o mais importante, tá? Pessoal, então lembre-se que essas infecções do trato urinário, o que irá diferenciá-las é a localização, tá? Então aqui, no rim, a pielonefrite, na uretra, a uretrite e na bexiga, a cistite. Então, essas infecções sempre serão causadas por agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos ou protozoários, mas comumente, tá passando acho que um avião aqui, não sei, mas comumente é causada por bactérias.
que, se devidamente diagnosticadas através dos exames, né, devidamente descobertas, elas automaticamente esse paciente terá o antibiótico correto para aquela devida bactéria e a partir dali o paciente tem um prognóstico, a previsão é que ele responda bem ao tratamento, tá bom? Pessoal, vamos dar continuidade logo lá no fórum. Muito obrigada!